Bem-vindos ao Aqui Entre Nós. Sei que já tinham saudades nossas, porque já aqui não estávamos há cerca de 3 meses, doutor. O tempo passa no instante. E regressamos sem Isabel Maranha Cardoso, que se encontra em convalescença, nada de grave, e estará aqui connosco logo que a saúde lhe o permita. Então vamos começar esta nova série do Aqui Entre Nós com o comentador mais antigo da Figueira TV, João Pedrosa Russo, e com o moderador mais antigo da Figueira TV. Apesar da juventude da Figueira TV. Exatamente, e da nossa. E da nossa, claro. Então vamos retomar esta série do Aqui Entre Nós. Como se sabe, baseia-se nas notícias que foram publicadas recentemente no Diário As Beiras, e uma delas foi a de José Elísio, o presidente da Junta de Lavos e deputado municipal, que depois de ter dito que não ser candidata à Junta, ou seja, candidatar-se ao terceiro e último mandato consecutivo, de acordo com a lei, diz agora que vai abandonar a Assembleia Municipal, mas o melhor é ser o doutor a contar a história e fazer o comentário desta afirmação do José Elísio. A história vem contada nas Beiras, eu posso apenas complementar aquilo que existe nessa notícia. José Elísio é sempre notícia quando aparece e quando fala, quer gostemos do que ele diz, quer não gostemos do que ele diz. É um autêntico elefante numa casa de porcelana, porque de facto faz sempre algo que todos nós gostamos de ouvir e temos consideração e respeito por ele. Podemos não concordar, às vezes eu nem sempre concordo com tudo o que ele diz, mas compreendo perfeitamente a sua razão de ser e concordo com grande parte daquilo que ele diz. E então, por causa desta polémica da Ilha da Morraceira, a quem pertence a Ilha da Morraceira, como nós sabemos hoje, por causa tendo em conta a última reforma administrativa que aconteceu, de facto, a Ilha da Morraceira pertence à jurisdição da Freguesia de Lavos. Está escrito e não há dúvidas quanto a isso. Simplesmente isto criou problemas em relação à Freguesia de Vila Verde, que entende que foi usurpada daquele território na última reforma administrativa. E na Assembleia Municipal, como os nossos telespectadores devem ter reparado, foi aprovada uma moção que dizia exatamente que exigia a devolução do território que a freguesia perdeu. A freguesia de Vila Verde. Que a freguesia de Vila Verde que não perdeu. Foi apenas a Ilha da Morraceira. Não estou a dizer isso. Estamos a circunscrever a Ilha da Morraceira. O território que a Junta de Freguesia, porque tem a ver com o Zé Elísio, o território que a freguesia de Vila Verde perdeu, nomeadamente a Ilha da Morraceira. E isto, sem dúvida, fez com que José Elísio tivesse feito as declarações que fez e com alguma dose de razão. Porquê? Porque José Elísio sempre disse, e não só ele, como os anteriores presidentes de Junta, sempre disseram que a Ilha da Morraceira, com uma pequenina exceção, pertence à freguesia de Lavos. Doutor, mas não basta, mas basta os presidentes de Junta dizerem que pertence para pertencer. Posso acabar? Pode. Estou a dizer que eles sempre disseram, portanto eles podiam se insurgir. Estas coisas, o que interessa é, eu sou advogado, como as pessoas sabem, e o que interessa é analisar estas coisas juridicamente, não é emocionalmente. O Zé Elísio, nesta declaração, reagiu emocionalmente, como reagiu a Freguesia de Lavos e todos os deputados municipais que aprovaram a favor reagiram emocional, porque nenhum deles conhece a realidade jurídica da formação da Freguesia de Lavos, da formação da Freguesia de São Julião ou da formação da Freguesia de Vila. Não conhecem, pura e simplesmente. Porque se conhecessem, nunca escreveriam a moção nestes termos. Eu, se estivesse na Assembleia Municipal, faria todos os possíveis para que este texto fosse alterado para um texto mais pedagógico. Ou seja, a Freguesia de Vila Verde não pode dizer, isto pode ser polémico, mas eu aguento à vontade, não pode dizer que foi usurpado aquele território, porque não há um único documento jurídico, um diploma, um decreto, uma lei, que diga que aquele território pertence a Vila Verde. Não há um único. E há algum que diz que pertence a Lavos? Claro que há porque da Freguesia de Lavos, de toda aquela da Freguesia de Lavos, já saíram algumas outras freguesias, percebe? Portanto, sim, dessas de São Pedro. Claro, mas portanto, é assim que as coisas se fazem juridicamente, quando não há outros meios, quando as coisas não são muito claras. Agora, para a freguesia de Vila Verde é que não há um único ponto final. A única coisa que existe a favor de Vila Verde é, uma vez, se não me engano, foi apenas uma vez, o Fundo de Fomento das Freguesias, que já foi extinto há muito tempo, atribuiu determinado dinheiro a todas as freguesias, mas atribuiu àquela de Vila Verde por causa da Ilha da Morraceira. Este é o principal argumento que sempre foi utilizado pelos anteriores presidentes da Junta de Vila Verde, nomeadamente o João Carronda.
que é perfeitamente legítimo utilizar esse argumento, mas o argumento tem que ser jurídico. A fundação do que quer que seja, da freguesia de São Julião, seja o que for, tem que ser jurídico. Não pode ser outro, não pode ser emocional ou meramente acessório, como está a acontecer. Portanto, ele insurgiu-se com isso, insurgiu-se muito bem, disse que não voltava lá mais, porque certamente não estava para discutir estes assuntos com algumas pessoas, porque ele sentiu-se traído e eu sei porquê. E porque algumas pessoas, segundo ele me disse, algumas pessoas que votaram a favor da moção, antes disso tinham-lhe dito que o Zé Elísio tinha razão. Mas, enfim, na política, e na política figueirense também, há muita hipocrisia, há muitas pessoas que dizem uma coisa e depois fazem outra e depois dão origem a estes atos. Zé Elísio, no meu entender, não renunciou à Assembleia Municipal. Renunciar à Assembleia Municipal implica um ato voluntário, próprio, escrito, portanto, um ato totalmente diferente. Mas ele pode perder o mandato por faltas injustificadas. Sim, pode perder, é evidente que pode perder por faltas injustificadas, mas vamos ter eleições dentro de muito pouco tempo, por isso eu não creio que isso vá alguma vez acontecer. Gostava de salientar o seguinte, porque eu gosto de falar destas coisas. Há um estudo que foi encomendado pelo engenheiro Duarte Silva quando foi Presidente de Câmara, que foi encomendado a um homem que é muito conhecido, que é um historiador, Rui Cascão, que diz, inclusive, que a Ilha da Morraceira não pertence nem a Lavos, nem a Vila Verde, mas se me permite, só pertence a São Julião. Esse estudo não foi encomendado pela Câmara, mas sim pela extinta Junta de São Julião, porque é uma monografia de São Julião. Não, há um estudo, mas há um estudo. Há um estudo antes disso? Há um estudo antes disso, foi encomendado pela Câmara. Sim, que a Câmara deixou na gaveta para não arranjar problemas entre Vila Verde. Se você for ver as atas, e eu tenho-as no meu escritório. Sim, tem razão. Se for ver as atas, mas há um livro do Luís Rascão, um livro extremamente bem feito, monografia, em que diz que, em rigor, a Ilha da Morraceira até pertenceria a São Julião. Exato! O próprio professor Rui Cascão chega a essa conclusão, diz que a Ilha da Morraceira pertence a São Julião. O próprio Vítor Coelho, sim, chega a dizer, eu não sei se pertence ou não. Se o estudo diz que pertence, se calhar é nosso. Mas o estudo também não é uma análise jurídica. É evidente que não é. Foi feita por um historiador. Um estudo deste tem que ser feito por uma equipa, no mínimo, multidisciplinar. Mas não foi. Pronto, foi um historiador. Com todas as resumindo e concluindo, José Elísio poderá não regressar à Assembleia Municipal, não ser candidato à Câmara, e ele também tem, enfim, tem problemas de saúde que lhe limitaram claro, de forma bastante acentuada a mobilidade, não é? Aliás, o trabalho que ele faz, o esforço que ele envolve em tudo o que faz, é sem dúvida um esforço hercúleo, porque ele, enfim, tem mobilidade muito reduzida e faz um esforço muito grande que a população em Lavras reconhece. Qual é o assunto para concluir? Estava ausente em Moçambique e gostei muito de saber que o Forte de Santa Catarina foi recuperado, portanto hoje tem uma dignidade diferente, o seu interior foi recuperado, portanto pode ser utilizado pela população, a população já o pode visitar aos fins de semana, pelo menos por enquanto é aos fins de semana, e estou convencido que num prazo curto, até ao final do ano, vai ter um pequeno bar, que pode servir de apoio a muitas iniciativas que se possam fazer. Acho isto muito interessante porque esta reivindicação de fazer com que a população pudesse ter melhor acesso ao Forte de Santa Catarina, que é um ex-libris da cidade, foi reivindicada há muito tempo. Lembro do Dr. Mel Pescaia o reivindicar, lembro-me perfeitamente do Estado, o Estado de transferir a posse do Forte de Santa Catarina para a autarquia e por isso acho que os figueirenses ficaram a ganhar com isso. Espero que tirem proveito porque aquele edifício representa uma carga histórica muito importante para a Figueira da Foz. Dr. João Pedrosa Russo, obrigado por ter estado aqui entre nós todas as semanas e faça uma análise às notícias mais recentes do Diário As Beiras. Aqui estaremos então na próxima semana. Até lá, fique com a Figueira TV.